Olá pessoas, sejam todos e todas muito bem-vindos. Quem vos fala é o professor Antônio Eustáquio, mais conhecido como professor Eustáquio, aqui na SCOM desde 2018. E é um prazer enorme, já em direto ao ponto, apresentar para vocês a unidade 6 da disciplina semipresencial, Sociologia Geral e Jurídica, né? Aspectos aí dessa possibilidade de ponte entre a sociologia e o direito, né? Então, essa unidade vem trazer a exploração de tópicos bem atuais sobre a sociologia aplicada à sociedade brasileira especificamente, como desigualdade social, mobilidade social, diversidade cultural, entre outras, né? Primeiro item que traz é a desigualdade social. Então, um problema específico no Brasil refletido em disparidade de renda, acesso à educação, saúde, moradia, oportunidade de emprego. Então, uma visão ampliada sobre esses fenômenos, que aí o operador do direito vai ter a oportunidade, né, de compreender melhor a aplicabilidade do direito, em se tratando de normas, regras, leis, hábitos, costumes, né, no campo aí de atuação desse operador. Outro item, mobilidade social. Mobilidade refere-se à capacidade dessas pessoas de mudarem de posição na estrutura social ao longo de sua vida, né? Então, nós temos aí uma pirâmide, Karl Marx idealizou essa pirâmide na luta de classe. Então, é a base que é formada pela classe trabalhadora, mas que sustenta aí um pico, né, um topo dos donos do meio de produção. O ideal seria que pudesse haver aí essa mobilidade social de modo que a pessoa tivesse a oportunidade de mudar de posição, ok? Para tanto, há uma necessidade de investimentos em alguns fatores aí, em algumas instituições também sociais, né? Sobretudo a começar pela educação. Temos a questão da diversidade cultural. O Brasil é um país culturalmente diverso, né? Com influências indígenas, africanas, europeias e de diversas outras origens. Então, a gente tem um DNA bem misto, né? Então, a gente traz aí na nossa formação vários tipos de hábitos e culturas, né? Aí na nossa formação biológica e, portanto, isso reflete nos hábitos e costumes da atualidade, essa diversidade cultural. Ao mesmo tempo, pensando de uma forma positiva, isso contribui para uma geração de conflitos nos quais ocorrem aí as possibilidades de uma visibilidade dessas influências aí culturais, e cada grupo social, cada microcosmo da sociedade vai poder, através de uma movimentação, dentro dessa diversidade cultural, de obter uma visibilidade, né? A gente já falou isso em outras unidades. Sistema de justiça, o operador do direito, estudante sobretudo, pode se beneficiar ao estudar como o sistema de justiça brasileiro, interagindo com as dinâmicas sociais, possibilita, né, uma característica de obtermos aí justiça em todos os campos de atuação do direito, né? Essa busca por uma justiça, por algo que é conforme determina o nosso processo legal de ser efetuado. Isso inclui a análise de taxas de encarceramento, a eficácia das políticas criminais e como o sistema legal lida com questões como a violência doméstica, sobretudo, né, a corrupção e os direitos humanos. Atualidade, né, nesses aspectos aí a gente está experimentando agora. Movimentos sociais. Os movimentos sociais desempenham um papel crucial na transformação da sociedade e na busca pela justiça social, né? Então, esse olhar sobre os movimentos sociais, que inclui aí, sobretudo, o movimento das minorias para obterem visibilidade, coisa que a gente experimenta na atualidade, né? Isso abre um espaço de reflexão, discussão e debates para que essa minoria obtenha aí alguns benefícios até para alcance da pirâmide que eu citei anteriormente, né? Ou seja,
sistema de cotas para inserção nas universidades federais, sistema, né, de inserção aí de indígenas, LGBTQI, NPA+. Então, cada sigla, cada letra que é acrescentada é um grupo, geralmente minoria, que está buscando uma visibilidade para ter um momento de reflexão e debate sobre as possibilidades, né? Então, esses movimentos sociais, suma importância. Globalização, outro aspecto que influencia muito aí a questão da inclusão de questões legais, né? Então, os estudantes de direito podem explorar como a globalização impacta a economia, o meio ambiente, os direitos humanos e as relações internacionais do Brasil. Citei a movimentação Venezuela, a gente cita os países vizinhos e vice-versa. Tem brasileiros que buscam uma qualidade de vida num outro espaço, né? Mas isso não é uma questão apenas do Brasil. Isso é uma movimentação mundial, né? Ou seja, guerra civil, questão de expulsão de minorias, questão de aí uma xenofobia, questão de racismo, né? Então a gente sabe que promove aí essa globalização com essa movimentação mundial de pessoas buscando um local mais pacífico para, né, para poder sobreviver, cuidar dos filhos, constituir família e etc. Tecnologia e sociedade, papel crescente na sociedade aí de a gente investigar. Afeta o quê? A privacidade, a liberdade de expressão, o direito autoral e muitos outros aspectos jurídicos. A gente fala de tecnologia, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de chat GPT, na possibilidade aí de fake news, na possibilidade aí de deepfakes. São elementos aí da tecnologia que pode fazer com que você coloque uma imagem, coloque a voz, coloque uma fala que não tem nenhuma relação com a realidade ou com a verdade e que representa aí algo significativo para quem assiste do outro lado. Então, nós ainda temos uma grande movimentação em prol de informar as pessoas sobre notícias falsas e o que a tecnologia em movimento da sociedade promove aí em relação à justiça, ao direito, ao exercício legal do operador, né, do direito. O meio ambiente. A questão ambiental se tornando cada vez mais relevante, né? Os estudantes de direito podem explorar as leis ambientais e as políticas públicas relacionadas à conservação e desenvolvimento sustentável e aos conflitos relacionados ao meio ambiente no Brasil, né? Ou seja, nós temos aí o apelido de pulmão do mundo, é a Amazônia. Então, observamos que é uma responsabilidade atribuída ao país e por uma questão legal, o ideal seria a gente trabalhar a não impactar a produção de carbono, a produção de, né, poluentes, ou seja, o desenvolvimento, né, conforme o positivismo da nossa bandeira, né, ordem e progresso, e é pensamento de Auguste Comte, não há progresso sem ordem pelo positivismo. Então isso condiz com o quê? Ações que não impactam o ambiente e que promovam o desenvolvimento, né, e principalmente pessoas, a promoção de uma qualidade salutar de vida para todos os seus cidadãos. Bons estudos e conte conosco.